Olá a todos. Estou vindo aqui falar um pouco sobre esse caso tão difundido agora a respeito da mulher de Planaltina, que foi flagrada na rua. Mas eu não vou falar dela, porque ela realmente precisa ser preservada e respeitada. Mas falar da maneira como os transtornos mentais são tratados, são desrespeitados, né? Provavelmente ela é uma pessoa que foi negligenciada há um bom tempo e o transtorno dela não foi tratado. E aí agora a mídia expõe, explora o próprio morador de rua de maneira bem perversa. Acredito que é importante que a gente possa dar atenção melhor às questões dos transtornos psiquiátricos, né? Este é um clássico caso que se repete muito. Para quem tratou, para quem trabalhou com problemas psiquiátricos em clínicas, trabalho com saúde mental tanto tempo como eu, sou testemunha de vários casos como esse, em que houve negligência, negação, omissão, às vezes por falta de recursos familiares também, mas principalmente omissão de pessoas que tinham condições, como a própria igreja, a sociedade, o poder público, né, e alguns profissionais que deveriam, que provavelmente ela já foi acompanhada e não foi bem assistida. Eu acredito que a questão da saúde mental é uma questão que precisa ser bem tratada, bem respeitada, né, bem acolhida, para que casos como esse não se repitam. Ela é uma mulher, ela está num lado frágil da história, porque como mulher ela sofre uma pressão maior. Se ela tem um transtorno psiquiátrico, como está sendo dito, da bipolaridade, numa crise maníaca, pode ter surto. E nesse surto, o risco de morte para ela e para outras pessoas é claro e óbvio. Isso tudo vem dessa sociedade, do culto ao corpo, da falta de assistência, da falta de acolhimento, do julgamento e toda essa ideia, que inclusive as próprias redes sociais também são muito utilizadas, a ideia da aparência. Tem uma pergunta de rede social que é importante repetir aqui. Como está a sua vida fora das postagens? Como está a sua vida fora do story? Né? Então é importante que cada um possa observar em si mesmo, né? Como que está sendo a sua postura diante da sua vida, como é que está a sua postura diante das suas dificuldades, da sua saúde, como você tem cuidado da sua saúde mental, né? Porque precisa de cuidado. Ainda mais vindo desse tempo de pandemia, que tudo se ampliou mais com respeito à saúde mental. Algumas pessoas ficaram com mais dificuldade de interação social, outros tiveram uma certa compulsão, uma expansão compensatória em busca de felicidade, alegria e prazer, né? E isso tudo precisa ser bem assistido nesse momento. Como psicoterapeuta holístico, nas individuais eu tenho observado essa polaridade, né? Quem tinha uma dificuldade de se relacionar socialmente ficou com uma dificuldade um pouco maior. Quem tinha uma dificuldade de permanecer mais recluso ficou com essa dificuldade um pouco maior, meio que desequilibrando essa relação. Então eu acredito que a reflexão fica aí a respeito desse caso, que é um caso que está sendo muito exposto, mas que infelizmente é muito comum, apesar de não serem muito divulgados. E nesse caso é importante que tenham respeito, né? Não deem audiência, né? Não exponham a pessoa, tanto a mulher como o marido dela, como o próprio morador de rua. Tenho respeito pelas pessoas, tenho respeito pela mulher, tenho respeito pela saúde mental. Isso é importante.